Seja bem-vindo à Conversa com História. Neste caso, para falarmos do projeto Vozes Plurais, Mulheres em Perspectiva, o 25 de Abril no Alentejo. O foco do projeto é tentarmos perceber, através do testemunho das próprias mulheres, como é que elas encaram a transição de regime, com o 25 de Abril de 1974, o alcance que essa mudança de regime e essas mudanças na sociedade eventualmente tiveram sobre as suas próprias vidas. E há aqui dois aspectos que são fundamentais, mas que vale a pena serem sublinhados. O projeto foca-se, em termos de territórios, nas zonas rurais e as vozes que buscamos são as vozes das mulheres. Isto é central. Porquê? Porque foi nosso intuito, desde o início, tentar escutar e dar a ouvir aquelas que provavelmente são sempre as últimas dos últimos a serem ouvidos, mas que, ouvindo-as, provavelmente constatamos que têm as suas leituras, as suas opiniões e que, a partir do seu lugar, que é o lugar da sua vida, entendem o mundo, olham para ele e têm algo a dizer sobre. Pensado o projeto, obtido o apoio do CIDEUS, construímos a equipa. E a equipa é uma equipa relativamente reduzida, constituída por mulheres investigadoras do CIDEUS. Eu sou a Manuela Oliveira e sou geógrafa e interesso-me por muitas coisas, nomeadamente tudo o que se refere ao 25 de Abril, onde eu participei muito, que foi muito importante também na minha vida. Eu sou Diana Henriques, licenciada em História, mestranda em Património e atual bolseira do projeto. Eu sou a Mariana Bernardo, sou docente do Departamento de História e investigadora do CIDEUS. Pareceu-nos que era fundamental, neste momento da época em que vivemos, e passados estes 50 anos do 25 de Abril, era fundamental captar o testemunho das pessoas, das mulheres em particular, neste caso, que pela sua idade ainda têm memória tanto daquilo que era a vida e as condições de vida anteriores ao 25 de Abril, como, pela sua idade, tem uma memória mais presente daquilo que foi e que foram os primeiros tempos do 25 de Abril aqui no Alentejo e que presenciaram, não é, pela sua vida e pela idade que foram tendo, as mudanças que podem ter considerado mais relevante. Foi em busca dessa resposta que resolvemos partir para o terreno. E este partir para o terreno traduz-se em quê? Em conceber um guião de entrevista semi-estruturada, em que basicamente procuramos captar memórias de vida anteriores ao 25 de Abril, sobre o período do 25 de Abril, sobre as décadas que se seguiram, para contextualizar a vida das mulheres ao longo desses vários tempos, que são também diferentes tempos históricos. E construir aquilo que para nós é fundamental, para além de conclusões que possamos tirar, o que se pretende é um repositório de vozes, um repositório de memórias, a partir das quais se pode refletir e encontrar matéria para a análise histórica. As entrevistas e as transcrições destas mesmas entrevistas vão ficar alojadas no repositório do arquivo da Universidade de Évora, onde poderão ser consultadas tanto por investigadores como por outros interessados. Há uma certa urgência em registar estas memórias e estas perspectivas das mulheres, desde logo por uma grande parte das entrevistadas já ter alguma idade e, portanto, haver alguma emergência em resgatar e, sobretudo, conservar a memória a elas associadas de determinados eventos e mesmo memórias das próprias comunidades como um todo. Depois, há algumas gerações mais novas de mulheres que também estão a ser entrevistadas e, nesse contexto, muitas das vezes têm uma maior compreensão e uma maior consciência daquilo que foram as transformações depois do 25 de Abril. Desde os direitos das mulheres até às mudanças de comportamentos e mentalidades, há uma transformação dos cotidianos.
partimos para o terreno com base num conjunto de mulheres conhecidas e que, porque pretendíamos ganhar a confiança das entrevistadas para que os relatos fossem o mais genuínos possíveis. E a partir daí fomos estabelecendo uma rede de contactos, sempre baseados nessa confiança, porque é importante. E que já estendemos até quase meia centena de entrevistas através do estabelecimento dessa rede. Este trabalho no terreno e de recolha de testemunhos, obviamente, se de certa maneira foi explotado pela passagem dos 50 anos do 25 de Abril, não vai terminar a 25 de Abril de 2024. É um projeto que pretendemos continuar porque nos parece fundamental ouvir estas vozes e ouvir estas vozes no feminino, pelaquilo que elas têm de experiência de vida, pelaquilo que elas nos permitem entender, e essa é uma primeira grande conclusão, digamos, pelaquilo que elas nos permitem entender de como essas mulheres estão conscientes do seu lugar, do seu papel, do que foi e do como conduzem e levam as suas vidas, independentemente de uma maior ou menor consciência e politização política, independentemente de uma participação cívica mais discreta ou mais acentuada nas comunidades em que vivem. O facto é que temos contactado muitas mulheres e em todas elas se nota uma grande generosidade na partilha das suas experiências, dos seus percursos de vida, uma grande autenticidade e também temos constatado que, por vezes, pessoas da mesma localidade viram acontecimentos que ocorreram e mudanças de uma maneira diferente. Portanto, cada uma tem a sua própria vivência, que é única, irrepetível e riquíssima sempre. Os relatos de vida de umas mulheres iluminam, completam e até enriquecem aquilo que outras já disseram e dão-nos um quadro e um conjunto muito vivo e absolutamente fascinante. Plural, colorido, genuíno e através do qual podemos aprender muito. Nós, os mais novos, aqueles que nasceram já várias décadas depois do 25 de Abril de 1974 e da mudança de regime, mas de certa maneira também cada uma de nós que tem estado envolvida no projeto, à medida que, e no momento de cada entrevista, aprendemos e ouvimos sempre algo de novo. Porque esse algo novo é o irrepetível da vida de cada pessoa e de como cada pessoa, neste caso cada mulher, faz uma leitura, interpreta a sua própria vida na relação com a sua época, na relação com o meio onde vive. E isso é também o guião de base das nossas entrevistas. E temos procurado a não ser muito dirigistas nas questões que colocamos, mas lançar essas questões e deixar que cada entrevistada se aproprie delas, porque ao apropriar-se interpreta-as e ao interpretá-las depois dá-nos a resposta que considera mais adequada. Entrevistar mulheres em meios rurais não significa que todas fossem trabalhadoras agrícolas. Temos muitas entrevistas de mulheres que viveram ou vivem em meios rurais que tiveram outras profissões. No entanto, assistiram a transformações, participaram em muitas delas, portanto, elas foram agentes, mas também espectadoras, tudo ao mesmo tempo, e essa diversidade de opiniões, de vivências, é realmente muito interessante. Entre os vários temas que temos explorado, temos partido do 25 de Abril e de como souberam das primeiras notícias, passando um pouco pelas condições socioeconómicas, da habitação, até às transformações no próprio cotidiano das mulheres, dos trabalhos domésticos, ao nível do emprego, mesmo as transformações dos comportamentos e das mentalidades, passando pela percepção da mulher pela própria sociedade, às mudanças, mas também na educação, participação política e sindical, cargos públicos,
às associações, às próprias memórias das primeiras eleições, à participação delas na própria comunidade, em que contexto é que se inseriam, até um balanço do que têm sido os últimos 50 anos de democracia, partindo da perspectiva das mulheres. Pronto, chegamos ao fim deste podcast. No entanto, o nosso propósito é continuarmos a dar conhecimento do desenvolvimento do projeto em episódios posteriores e nos quais, evidentemente, para além das nossas vozes, surgirão outras e aquelas que são as verdadeiras protagonistas de todo este trabalho, ou seja, as mulheres que temos tido a oportunidade de entrevistar ao longo destes meses em que temos andado pelas diferentes vilas, aldeias do Alentejo a falar com elas. E certamente essas vozes serão muitíssimo interessantes de ouvir e ficarão pendentes delas como nós ficámos no momento em que as captámos.